A gente quis trazer o deputado Grilo para falar um pouco sobre um trabalho humanitário que ele tem feito. Aliás, ele tem alguns projetos que parecem ser interessantes, né? Se a gente for fazer uma análise realmente sobre os projetos. Mas a gente queria falar sobre a questão humanitária, não é? Que ele desenvolve, que está tentando levar água para as famílias ali no norte de Minas. Fala um pouco do projeto. O que a gente nota é exatamente o seguinte: as famílias, principalmente no norte de Minas, têm muita dificuldade com a falta de água. E água é vida. Não existe uma planta se não tiver água. E as pessoas têm aí passado uma dificuldade enorme. Nós passamos no ano passado a maior seca dos últimos 50 anos. E aí os animais estão sofrendo, estão morrendo. As pessoas que vivem no interior muitas vezes estão sendo obrigadas a sair do interior e ir para as grandes cidades. E nós temos procurado exatamente solucionar esse problema, levando água para essas pessoas. Nós destinamos uma emenda de 5 milhões de reais exatamente para perfurar poços tubulares no norte de Minas e, com isso, levar vida, levar água, levar dignidade para essas pessoas, de forma a possibilitar que elas permaneçam lá produzindo alimento que vai chegar aqui na cidade. A gente sabe que o norte de Minas seria o nosso sertão mineiro, né? Se a gente pode colocar dessa forma. E é algo que preocupa muito o Brasil, a questão da seca, que a gente ouve falar muito no Nordeste, aqui no norte de Minas e algumas outras regiões do Brasil. E é importante a gente saber, né, que a classe política está atenta a essas coisas, porque, afinal de contas, a gente sabe que o governo ele tem condição de realmente amenizar o sofrimento da população, né? Sim, você disse tudo. É a questão exatamente de amenizar o sofrimento dessas pessoas e possibilitar que elas permaneçam nas suas residências, que elas tenham a condição de permanecer lá produzindo, gerando ali riqueza e trazendo alimentos para as grandes cidades. Porque como é que essas pessoas vão ficar no interior, como é que elas vão produzir se elas não têm nem água para produzir, não têm água para cozinhar o alimento? Então, isso aí é uma ação que nós estamos fazendo, que eu acho que nós temos de desenvolver pequenas ações para possibilitar que o cidadão tenha condição de permanecer na sua cidade, permanecer no campo, produzindo e vivendo com dignidade. Deputado, agora, para o pessoal de casa ter noção, um poço artesiano, ele seria para uma família individualmente ou seria para uma comunidade? Atenderia, em média, quantas pessoas cada poço? Não. O ideal é que a gente tivesse condições de fazer um poço para cada família. Mas nós ainda estamos muito longe disso. Eu acho que nós temos de trabalhar mais pela coletividade. Então nós estamos buscando as associações de moradores e sempre que nós entramos em contato, nós procuramos a associação e fazemos uma parceria com essa associação para atender toda uma coletividade. Então nós encaminhamos o poço artesiano, é um poço tubular, com a bomba, os canos, o painel de controle. Então a pessoa, aquela comunidade, geralmente com 20, 30 famílias, recebe um poço em funcionamento e canos para distribuir a água para todas essas famílias. Então, uma média de 20 a 30 famílias por poço. Uma média de 20 a 30 famílias por poço. E a gente sempre gosta de destacar que nós estamos atendendo uma coletividade. Por quê? Porque no passado, muita gente pegava esse dinheiro que era para fazer um poço para a coletividade e fazia o poço na fazenda de um fazendeiro, de um grande empreendedor. E nós queremos fazer exatamente o contrário, queremos fazer quem precisa daquela água para sobreviver. Nós estamos atendendo as associações, as comunidades, levando água para essas pessoas. Então quer dizer que o pessoal da região do norte de Minas, aí se eu poderia citar algumas cidades para a gente saber, que os líderes comunitários, as igrejas, o pessoal que atende no norte de Minas, pode entrar em contato com a sua assessoria para saber mais sobre o projeto, inclusive para montar parcerias, né? E também na questão da fiscalização, eu penso. Nós fazemos esse trabalho com esses poços artesianos através da Codevasf, que é uma empresa pública. Nós estimamos uma emenda parlamentar para essa empresa, para ela fazer essa perfuração. E uma coisa que a gente gosta sempre de destacar é que nós fazemos esse trabalho e sempre quando vai fazer essa inauguração desse poço, nós levamos também um pastor, exatamente para levar a palavra de Deus. Que bênção. Que é a questão de levar a água para as pessoas e junto com a água da vida. A gente levar a água da vida, levar a bênção para essas, a palavra de Deus. Sim.
quer... Mas eu perguntei sobre a questão da captação dos parceiros ali no caso. Pois é, na captação pode entrar em contato com o nosso gabinete. Depois eu posso deixar aqui. Não, pode falar que a produção acredita. Deputado doutorgrilo@hotmail.com. Deputado doutorgrilo@hotmail.com. Grilo com 2 L's? Grilo com um L só. Um L só. E nós, à medida que tiver essa necessidade, nós colocamos a assessoria em contato com as pessoas exatamente para verificar a demanda, a necessidade e se está atendendo uma associação, uma coletividade de pessoas. Porque o nosso objetivo não é atender uma família isolada, é atender uma coletividade, uma associação e quem realmente está precisando. Já está na tela, é deputado Dr. Grilo, produção. Deputado... Esse aí também funciona. Esse também funciona? Esse também funciona. doutorgrilo@hotmail.com. Muito bem, a gente quer agradecer a sua participação aqui e por compartilhar conosco, né, que os nossos deputados não estão alheios à situação do povo. Mas para a gente fechar o nosso bate-papo, como é que é a ideia do projeto antidoping? Que história é essa para políticos? Bem, eu acho que a questão hoje é o seguinte, nós estamos vivendo um grande problema com as drogas. As drogas estão acabando com a família brasileira. E, infelizmente, alguns deputados estão contribuindo para isso. Tem um deputado em Brasília querendo legalizar a maconha. É o maior absurdo que a gente pode ver isso. A legalização de uma droga, uma questão que só vai prejudicar a vida do cidadão e a vida da família daquele cidadão. E nós estamos fazendo exatamente o contrário. Nós queremos desenvolver um trabalho exatamente para cada vez mais combater as drogas e fizemos essa proposta para que todo político, eu acho que o exemplo tem de vir exatamente de cima, todo político ele faça um exame antidoping. E teve muita gente que achou muito ruim, achou um absurdo. E por que hoje o jogador de futebol ele se submete a um exame antidoping e o político também não vai submeter? Hoje nós acabamos de aprovar em Brasília um projeto de lei que obriga todos os caminhoneiros a realizarem um exame antidoping. Então, por que o caminhoneiro, o jogador de futebol, ele se submete e o político, que deve dar o maior exemplo, não vai fazer? O político ele deve combater as drogas e não ser um usuário, ser um fornecedor. Isso me leva a pensar, então, que deve ter muito político, ó, puxando o fumo aí. Bom, eu acho que nós temos de combater, né? E as drogas... Se já é difícil fazer política com a cabeça lúcida, imagina, né, com a cabeça alterada. Então, é interessante o projeto, nunca tinha pensado sobre isso. Mas, de qualquer forma, pode acessar lá o site da Assembleia, tem lá o seu link, né, da Assembleia Legislativa. Na Câmara dos Deputados, nós estamos, deputado federal, Brasília. O senhor federal, me perdoa. Então é um projeto que nós queremos levar para todo o Brasil. Muito bem. Então o negócio ainda é maior, né? Nós estamos aqui, eu estou achando que ele está aqui na Assembleia, não, ele está lá em Brasília. Muito bem, então. A gente agradece a sua participação mais uma vez, não é? E entre em contato lá, doutorgrilo@hotmail.com, para você saber mais sobre os projetos que o deputado tem proposto ali em Brasília.